Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 5 da Light Novel de Overlord, Os Heróis do Reino, parte 1. Eu espero que todos vocês gostem, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord volume 5, Os Homens do Reino, parte 1. Capítulo 4, Homens Congregados. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês. 4 horas e 1 minuto. A fadiga acumulada de Bren o atingiu toda de uma vez assim. Ele dormiu por quase um dia inteiro ao entrar na casa de Gazef. Ele acordou para comer um pouco e depois voltou para a cama. Ele não queria admitir, mas a casa de Gazef era um lugar que ele podia se sentir seguro. Ele sabia que mesmo seu rival Gazef não poderia suportar um único golpe daquela vampira chamada Chautiar. Mas a casa de seu antigo inimigo era agora o lugar mais seguro do mundo. Sua tensão agora estava aliviada, o que permitia que dormisse profundamente. A luz que atravessava as frestas da janela escura atingira o rosto de Bren. A luz despertou Bren de seu sono sem sonhos. Ele abriu os olhos, mas os raios penetrantes fizeram com que ele fechasse os olhos novamente. Ele estendeu a mão para bloquear a luz do sol. Bren apoiou-se em um braço e depois pendulou as pernas para se sentar ao lado da cama. E como um rato assustado, ele olhou ao redor do quarto. A simplicidade do quarto era bem diferente do esperado, tinha um mínimo de móveis e a panóplia de Bren estava empilhada em um canto. Este é o quarto que o capitão guerreiro do reino usa para receber convidados? Enquanto Bren olhava ao redor, ele deixou algumas palavras sem som saírem de seus lábios, a falta de pessoas o deixava à vontade. Então, ele se esticou e suas articulações etiram ruídos. Agora o corpo rígido relaxava e o sangue circulava mais uma vez. Um enorme bocejo escapou dele. Será que o pessoal dele passava as noites aqui? Devem ter ficado desapontados. A razão pela qual a realeza e a nobreza levaram vidas tão luxuosas não era simplesmente porque gostavam disso, mas também pela vaidade, para proteger sua imagem. Da mesma forma, quando os homens vissem o estilo de vida opulento de seu líder, isso estimularia seu desejo de fazer um nome para si e lhes dar motivação. Quem sou eu para dizer uma coisa dessas? Murmurou Bren. Então ele bufou, mas foi dirigido a si mesmo e não a Gazef. A provável causa seria que agora ele tinha se afastado da beira da loucura, o lugar onde ele quase havia sido levado por aqueles choques mentais. Pensar que ele estaria realmente pensando em assuntos tão triviais. Enquanto Bren pensava naquele poderoso monstro, ele percebeu que não conseguia parar os tremores em sua mão. Como eu pensava, o terror abissal que se agarrava ao seu coração ainda não havia sido removido. Chautiar Bloodfallen, um ser de poder absoluto, alguém que até mesmo Bren, que havia abandonado tudo em prol de aprimorar suas habilidades com espadas, não poderia se equiparar. Ela era um monstro entre monstros, ainda assim, alguém cuja aparência era a soma total de toda a beleza do mundo. Ela era alguém que exercia o poder verdadeiro. Uma emoção de medo perfurava seu coração com a mera lembrança de seu semblante. Ele havia vivido em constante terror da perseguição daquele monstro, e assim que chegou à estrada para a capital real, não havia dormido nem descansado, apenas ficou fugindo para salvar sua vida. O espectro de seu algoz, Chautiar, aparecia diante dele quando dormia, e a noite pareceu desnorteá-lo enquanto corria pelas estradas. Esmagado sob essa inquietação, ele não conseguirá ter uma boa noite de sono. Tudo que ele podia fazer era correr como se não houvesse mais nada no mundo para ele. Ele havia escolhido fugir para a capital real, porque acreditava que poderia se mesclar entre as massas de pessoas e despistá-la de seu rastro. No entanto, ele não pensava no pesado custo que sua exaustiva fuga lhe causaria, ou a falta de autopreservação que se desenvolvera como resultado. Encontrar Gazef foi um desenvolvimento inesperado. Talvez Bren tenha imaginado que Gazef pudesse eliminar Chautiar, e assim suas pernas inconscientemente o trouxeram em busca de seu rival. Entretanto, ele não sabia que resposta buscava. O que eu faço agora? Ele não tinha nada. Ele abriu as mãos, mas estavam vazias. Ele olhou para sua panóplia de guerra no canto do quarto. Ele obteve uma katana para triunfar sobre Gazef. Contudo, o que ele faria depois de vencer Gazef? Agora que sabia da existência de uma criatura com várias ordens de magnitude mais poderosa que ele. Se não pudesse derrotar o dito ser, qual era o ponto de triunfar sobre aqueles que estavam abaixo dele? Melhor eu ir arar alguma terra. Acho que só restou isso para mim. Quando estava prestes a zombar de si mesmo, Bren sentiu alguém do lado de fora. Glaus, já acordou? Parece que sim, né? Essa voz pertencia ao dono da casa, a Astronov. Já levantei. A porta se abriu e Gazef entrou no quarto. Ele estava totalmente equipado em sua panóplia. Você dormiu bastante. Fiquei até assustado de como seu sono estava pesado. Pois é, obrigado por me deixar descansar. Me desculpe pelo incômodo, não se preocupe com isso. Agora eu preciso ir ao palácio. Mas quando eu voltar, vamos conversar sobre o que aconteceu, tem certeza. É tão terrível que pode acabar como eu mesmo assim, tenho que ouvir. Eu acho que será melhor beber um pouco nessa conversa, vai aliviar o clima. Sinta-se em casa, fique à vontade. Se ficar com fome é só pedir à criadagem, eles cozinharão alguma coisa. E se quiser sair, tem algum dinheiro? Não, mas...
Se eu precisar de alguma coisa, posso vender meus itens mágicos. Bren mostrou a Gazer os anéis que ele usava. Tem certeza? Isso não é nada barato. Não tem problema. Não me importo mais. Ele havia comprado esses itens para derrotar Gazer. Agora que sabia que não havia sentido em fazê-lo, que significado havia para valorizar essas bugigangas? Esses itens custam caro. É difícil achar um comprador. Difícil até achar alguém com tanto dinheiro passeando por aí. Aqui, use isso. Gazer jogou uma pequena algibeira de pano. Bren pegou e ouviu o som de metal tilintando em seu interior. Então aceito como empréstimo. Muito obrigado. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês. 10 horas e 31 minutos. Sebas passeava sem pressa, enquanto ponderava sobre como lidar com as 5 pessoas que o seguiam desde que saíra de casa. Ele acreditava que exercitar seu corpo aumentaria seu humor e o ajudaria a pensar em uma boa ideia. Logo ele viu uma multidão de pessoas ocupando a estrada frente a ele. O som que vinha deles era algo entre o praguejar maldoso e o riso zombeteiro, acompanhado pelo som de algo batendo em alguma coisa. Gritos ao longo das palavras de "ele vai morrer" e "melhor chamar os guardas" era ouvido. A multidão bloqueava sua linha de visão, mas ele estava certo de que algum tipo de violência estava em andamento. Sebas pensou que talvez devesse mudar de direção e seguir por outro caminho. Ele hesitou por um momento e então continuou em frente. Seu caminho levou-o para o centro da multidão. Com licença, Sebas passou pelos espectadores com essas palavras e alcançou o centro da multidão. A visão de um homem idoso movendo-se com uma elegância bizarra e fluida chocou e enervou os espectadores. Uma das pessoas que vira Sebas passando ficara bastante surpresa. Parecia haver alguém tentando chegar ao coração da multidão, além de Sebas. A dita pessoa disse, com licença, mas não conseguiu avançar e ficou presa, incapaz de avançar ou recuar. Sebas entrou no centro da congregação sem dificuldade, e lá ele viu o que estava acontecendo com seus próprios olhos. Vários homens de aparência desleixada chutavam e pisavam em alguma coisa. Sebas seguiu em frente sem um único som, parando apenas quando ele estava ao alcance dos homens. Perdeu alguma coisa aqui, velho? Um dos 5 homens notou Sebas se aproximando e rosnou para ele. Este lugar parecia um pouco barulhento, então vim dar uma olhada, quero levar umas também. Os homens rapidamente cercaram Sebas. Quando eles deixaram suas posições originais, revelaram o objeto que estavam chutando todo esse tempo. Parecia um menino. Ele estava em posição fetal no chão, seu rosto estava sangrando. Não ficou claro se o sangue vinha de sua boca ou nariz. Aparentemente, o menino desmaiou depois de ser brutalizado por tanto tempo, mas ainda parecia estar respirando. Sebas olhou para os homens. O cheiro de álcool emanava de suas bocas e corpos. Seus rostos estavam vermelhos, mas não do esforço da atividade física. Teriam eles perdido o controle de seus impulsos violentos por estarem bêbados? Sebas tinha uma expressão sem emoção no rosto quando perguntou. Eu não sei o porquê estão fazendo isso, mas não acham que é hora de parar? Este pivete sujou minha camisa de comida. Por que eu ia deixar ele se safar? Um dos homens apontou para um ponto em sua camisa. Parecia uma mancha. No entanto, as roupas do homem estavam muito mais sujas do que a extensão da mancha. Sendo esse o caso, a mancha dificilmente era notada. Sebas olhou para aquele que parecia ser o chefe dos 5 baderneiros. A diferença pode ter sido muito sutil para um ser humano comum detectar, mas Sebas, que tinha as percepções sensoriais aguçadas de um guerreiro, foi capaz de selecioná-lo. Segurança pública nesta cidade é um tanto ruim, como é? Sebas falou como se tivesse acabado de confirmar algo que observara de longe. Os homens pensaram que ele os banalizou e fez ruídos de desagrado. Sumam daqui, Deu pra falar merda agora, velho. Não me faça ficar repetindo sumam daqui, ô seu velho desgraçado. O chefe deles ficou vermelho de raiva e cerrou o punho e caiu desmaiado no chão. Sons de choque vieram de todos ao seu redor, incluindo os 4 homens restantes. O que Sebas fizera foi bastante simples. Ele puramente havia fechado a mão e golpeado o queixo do homem, embora a uma velocidade que meros humanos não eram capazes de notar. Isso deu ao homem uma concussão cerebral em alta velocidade. Ele também poderia ter enviado o homem aos céus com sua velocidade inimaginável, mas isso não serviria para assustar os outros. Assim, ele havia retido o poder de seu golpe. Ainda querem brigar? Sebas disse calmamente. Sua calma e força cortaram a intoxicação pasma dos homens. Eles deram vários passos e fizeram um pedido de desculpas. Sebas pensou, vocês estão se desculpando com a pessoa errada, mas não disse. Os homens agarraram seu colega inconsciente e fugiram. Sebas não se incomodou em observá-los e, em vez disso, foi até o menino caído. No entanto, ele parou no meio do caminho. O que ele estava fazendo? Na situação que estava, ele deveria estar lidando com outro problema. Só um idiota pegaria mais problemas para si mesmo em um momento como esse. Se ele não agisse sem pensar, ainda assim ele teria acabado nesse estado precário? Mas de todo modo, o menino havia sido salvo. Já fiz o bastante. Esse pensamento cruzou a mente de Sebas, mas ele ainda se dirigiu para o menino. Ele tocou as costas do garoto imóvel e infundiu um pouco de ki nele. Canalizar seu ki com mais potência provavelmente curaria todas as suas feridas imediatamente, mas isso chamaria muita atenção. Assim, Sebas fez o mínimo necessário, e então apontou para alguém que encontrou seus olhos. Por favor, leve o menino ao templo. Suas costelas podem estar quebradas, por favor, tenha cuidado ao carregá-lo, use uma prancha para transporte, e não o sacuda muito. O homem que Sebas ordenou assentiu, e então Sebas se aproximou.
Ele não precisou empurrar a multidão, porque eles se afastaram quando ele deu um passo à frente. Sebas continuou em frente mais uma vez. Em pouco tempo, ele sentiu que o número de presenças que o seguiam aumentara. No entanto, havia um problema: suas identidades. As 5 pessoas que o seguiram da casa eram provavelmente os homens de Suculenti. Nesse caso, e os 2 que se juntaram a eles depois de ele ter salvado o menino? Eles pareciam ser homens crescidos pelo som de seus passos e seu ritmo, mas ele não tinha ideia de quem eram. Não consigo pensar em uma resposta. Mesmo assim, será melhor se eu aprender algo sobre isso primeiro. Sebas virou uma esquina em uma região pouco iluminada. Seus seguidores permaneceram em seu rastro. Eles realmente estão se escondendo? Eles não haviam escondido os sons de seus passos. Eles não tinham a capacidade de fazê-lo, ou havia algum outro motivo? Ele decidiu não pensar muito a respeito. Afinal, ele poderia verificar a verdade depois de capturá-los. Sebas decidiu fazer sua jogada uma vez que não podia mais sentir a presença de outras pessoas ao seu redor. Só então, uma voz rouca mas jovem veio de uma das pessoas que o seguiam. Desculpe incomodar, 3º dia do mês baixo fogo, 9º mês, 10 horas e 27 minutos. Klein estava pensando em voltar para o Palácio Real. Ele pensava no treino que havia feito com Gazé naquela manhã, repassando a luta em sua mente várias vezes e considerando como lutar mais habilmente. Quais táticas vou tentar se tiver outra chance, ele pensava. Enquanto Klein lentamente chegava à sua conclusão, ele viu um grupo de pessoas se amontoar na frente dele. Gritos de raiva vinham deles, e 2 guardas observavam de longe, sem saber o que fazer. Os sons de uma discussão vinham do centro do grupo, e não soava como uma briga comum. A expressão de Klein ficou fria, e ele caminhou ao lado dos guardas. O que está fazendo? O guarda saltou de susto, dado que alguém o chamou por trás, e ele se virou e deu de cara com Klein. O homem usava cota de malha e carregava uma lança. Ele usava uma túnica estampada com o brasão do reino em cima da cota. Este era o uniforme padrão da guarda comum no reino, mas Klein podia sentir que nenhuma das pessoas à sua frente era bem treinada. Para começar, nenhum deles havia aperfeiçoado o físico. Na verdade, nem mesmo fizeram a barba, e suas cotas de malha não tinham sido polidas. Um leve ar de sujeira pairava sobre eles e pareciam bastante desleixados na aparência geral. E você é? Klein era mais jovem do que ele, então o guarda respondeu a ele com um tom que era uma mistura de perplexidade e aborrecimento. Estou de folga no momento. A confusão se espalhou pelo rosto do guarda quando ele ouviu a voz firme e insistente de Klein. Talvez fosse porque ele irradiava uma aura de superioridade apesar de ser mais jovem que eles. Os guardas pareciam ter concluído que não podiam errar, assumindo uma postura submissa, e se endireitaram. Parece ser uma perturbação civil. Klein resistiu à vontade de puni-los dizendo que já sabia disso. Ao contrário dos guardas do palácio, os guardas que patrulhavam a cidade eram retirados da população civil e não eram bem treinados. Na verdade, eram meros civis que sabiam usar armas. Klein moveu os olhos dos guardas nervosos para a multidão. Seria mais rápido resolver o assunto pessoalmente do que esperar que eles fizessem alguma coisa. Meter o nariz no trabalho da guarda poderia ser considerado um passo à frente de sua autoridade, mas ele não seria capaz de enfrentar sua amada mestra se simplesmente ficasse parado enquanto um cidadão estava sendo maltratado. Ei, espere aqui, sem esperar por sua resposta. Klein firmou sua determinação e foi para a multidão, forçando seu corpo em meio às massas. Havia espaços entre cada pessoa, mas ele foi incapaz de passar pelo meio. Não, na verdade o normal seria não ser capaz de fazê-lo. Ele quase foi jogado para trás, mas ele lutou para abrir seu caminho para frente. Foi quando ele ouviu uma voz do centro da multidão. Sumam daqui, hã? Deu pra falar merda agora, velho. Não me faça ficar repetindo sumam daqui, ô seu velho desgraçado. Isso era problema. Esses baderneiros não ficaram satisfeitos com espancar seja lá quem fosse. Agora queriam atacar um homem velho também. O rosto de Klein ficou vermelho enquanto se empurrava desesperadamente para frente. Quando atravessou a multidão, viu a figura de um velho diante dele. Ele estava cercado por um grupo de homens mais jovens. Aos pés deles estava um menino que havia sido espancado ao ponto de parecer um pedaço de trapo surrado. O velho estava elegantemente vestido e exalava a sensação de ser da nobreza ou servo de algum nobre. Os homens que o cercavam eram musculosos e pareciam embriagados. De relance ficava visível o lado vil do bando. Um dos homens, aquele que parecia mais musculoso, cerrou o punho. Comparado a ele, o velho parecia muito inferior, seja na resistência de seus corpos, na protuberância de seus músculos ou em sua brutalidade sanguinária. Certamente o homem mais jovem poderia facilmente nocautear o velho com apenas um soco. As pessoas ao redor deles perceberam isso, e ofegaram horrorizados com a tragédia que estava prestes a acontecer com o velho. Em meio a tudo isso, apenas Klein sentiu que algo estava fora de lugar. De fato, o homem mais jovem parecia mais forte. No entanto, Klein podia sentir uma aura de poder absoluto vindo do velho. Por um momento ele ficou sem reação, e perdeu a chance de conter a violência que se exeguia. O homem levantou o punho, e então desabou por completo no chão. As pessoas ao redor de Klein exclamaram em choque. Parece que o velho deu um soco e atingiu outro homem no queixo a uma velocidade incrível. Mesmo a visão aguçada de Klein mal conseguiu acompanhar a rapidez do golpe. Ainda querem brigar? O velho dirigiu essa pergunta serena e séria aos homens restantes. A combinação de seu exterior inescrutável e seu tom calmo rompeu a embriaguez dos homens.
Não até mesmo as pessoas ao redor tinham se assustado com sua presença. Os homens perderam toda a vontade de lutar. Nós sentimos muito. Os homens recuaram e fizeram um pedido de desculpas e, em seguida, pegaram o colega que estava no chão caído de forma vergonhosa e fugiram com o rabo entre as pernas. Clint não pensou em seguir esses homens. Afinal de contas, a postura ereta do velho senhor, com o peito erguido, roubará seu coração e o deixará congelado no lugar. Ele parecia uma lâmina magistral. Era uma visão que encheria qualquer guerreiro que a visse com reverência. Não é de admirar que ele ficasse imóvel. O velho tateou as costas do menino caído, como se estivesse examinando suas feridas, e então ordenou a um transeunte que levasse o menino ao tratamento antes de se afastar. A multidão abriu um caminho para o velho homem. Os olhos de todos estavam fixos nas costas dele, tal era o fascínio por sua presença. Clint correu até o garoto caído e tirou a poção que Gazer lhe dera depois da sessão de treinamento. Pode beber isso? Não houve resposta. Ele desmaiou. Clint abriu a garrafa e despejou o líquido no corpo do menino. Muitas pessoas acreditavam que as poções tinham que ser bebidas, mas o fato era que funcionaria mesmo quando derramadas na pele. A praticidade da magia era sem igual. A pele do menino pareceu absorver o líquido e a cor retornou ao rosto até então pálido. Clint assentiu em alívio. Quando a multidão percebeu que Clint acabará de usar um item caro como aquela poção, eles ficaram tão impressionados com ele quanto com a habilidade sobrenatural do velho. Clint não se arrependeu de usá-la. Tendo tomado os impostos do povo, era natural que ele, como alguém que vivia dos impostos, os protegesse e mantivesse a ordem pública. Ele sentiu que deveria ser capaz de fazer algo assim, mesmo que não pudesse defender o povo. O menino deveria estar bem agora que Clint lhe dera a poção, mas seria melhor que ele fosse ao templo apenas por segurança. Ele olhou para os guardas e notou que a dupla se tornará um trio. Aparentemente alguém chegou atrasado. A multidão vinha lançando olhares críticos para os guardas desde então. Clint se dirigiu a um dos guardas que estava muito desconfortável. Leve o menino para o templo. O que aconteceu com ele? Alguém o agrediu. Eu já usei uma poção de cura nele, mas espero que você o leve ao templo por precaução, sim. Entendido. Depois de deixar a bagunça para os guardas limparem, Clint concluiu que não havia mais nada que pudesse fazer aqui. Como soldado designado para o palácio, seria melhor não interferir nos assuntos de outros lugares. Posso deixar em suas mãos o dever de questionar qualquer testemunha ocular sobre os detalhes do que aconteceu aqui? Entendido. Então conto com você. Clint observou que os guardas pareciam ter ganhado confiança. Eles moveram rapidamente ao receber suas ordens. Então Clint avançou em silêncio. Onde está indo? Um dos guardas disse, mas Clint o ignorou. Ele só diminuiu a velocidade quando chegou à esquina que o velho tinha virado. Depois disso ele começou sua perseguição. Logo ele viu o velho andando pela rua. Ele queria chamá-lo, mas estava sem coragem para fazê-lo. Isso porque sentia uma parede invisível entre eles, uma sensação de um poder incrível que parecia esmagá-lo. O velho virou uma esquina e se dirigiu para uma região mais escura. Clint continuou seguindo. Ele estava andando atrás do velho, mas não ousou falar nem se dirigir à sua pessoa. Clint havia se tornado um perseguidor. Clint começou a se sentir incomodado com o que estava fazendo. Mesmo que ele não soubesse como abordar o velho, ele não poderia continuar seguindo assim. Em um esforço para mudar a situação, Clint continuou seguindo em silêncio. Uma vez que entraram em um beco vazio, Clint respirou fundo várias vezes, como se ele fosse um menino se preparando para confessar seu amor. Então convocou sua coragem e disse, desculpe incomodar. O velho se virou depois de ouvir alguém chamar por ele. Seu cabelo era branco, assim como a barba. No entanto, suas costas estavam retas como uma obra-prima, uma lâmina forjada de aço. Seu rosto bonito estava enrugado, dando uma expressão gentil às suas feições, mas seus olhos estavam aguçados e fixos em sua presa, como os de uma águia. Ele até tinha um ar de nobreza sobre ele. Posso ajudar em algo? A voz parecia um pouco envelhecida, mas transbordava com uma vitalidade inegável. Clint sentiu uma pressão invisível rolando em sua direção e engoliu em seco. Clint não conseguia falar, tal era a aura de opressão que a presença do velho emitia. Ao ver isso, o velho pareceu relaxar e a tensão de seu corpo dissipou. E você, quem é? Seu tom foi gentil. Liberto da imensa e esmagadora pressão, a garganta de Clint recuperou sua capacidade de funcionar. Me chamo Clint, sou um humilde soldado desta nação. Obrigado por sua ação corajosa em completar uma tarefa que deveria ser minha por dever. Clint curvou-se profundamente em agradecimento. O velho ficou pensativo, depois estreitou os olhos. E então, ele calmamente disse, quando percebeu o que Clint queria dizer. Não foi nada demais. Então, até mais. O velho terminou a conversa e partiu, mas Clint ergueu a cabeça e perguntou, por favor, espere. Na verdade, bem, isso é um pouco embaraçoso, mas eu tenho seguido o senhor por um tempo porque tenho um pedido. Eu sei que pode parecer que estou cobiçando mais do que posso ter, e o senhor tem todo o direito de rir de mim, mas se não se importar, o senhor poderia me ensinar a técnica que usou agora há pouco? Como assim? Tenho estudado as artes marciais há muito tempo, e gostaria de melhorar ainda mais minhas habilidades. Depois que eu vi aquele seu movimento impecável, eu estava esperando que o senhor pudesse me ensinar um pouco da sua técnica, se não for incômodo. O velho mediu Clint da cabeça aos pés. Agaime, mostre-me suas mãos. Clint estendeu as mãos e o velho examinou cuidadosamente suas palmas.
Isso fez Clean se sentir um pouco desajeitado. O velho virou as mãos, olhou para as unhas e as sentiu em satisfação. Ásperas e firmes. Estas são mãos que eu espero de um guerreiro. O peito de Clean esquentou quando ele ouviu o elogio. A alegria em seu coração era muito parecida com a que ele sentiu quando Gazeva em pessoa o elogiou. Não, alguém como eu. Mal serve ao título de guerreiro, eu não acho que precise ser tão humilde. Posso ver sua espada? O velho aceitou a espada e inspecionou o cabo. Então ele voltou seu olhar afiado para a lâmina da espada. Entendo. Isso é uma arma de reserva? Como o senhor sabia. Como eu pensava. Veja, vê esta indentação aqui? Clean olhou para onde o velho estava apontando. Com certeza parte da lâmina havia sido danificada, provavelmente por causa de cortes errados feitos durante o treino. Peço desculpas por exibir algo tão vergonhoso. Clean ficou tão envergonhado que quis entrar em um buraco no chão. Clean sabia que suas habilidades precisavam de mais refinamento, de modo que ele era quase um neurótico para cuidar de suas armas, a fim de melhorar suas chances de vitória. Ou pelo menos, achava que tinha sido, até agora. Não se preocupe. Eu acho que tenho uma noção da pessoa que é. Para um guerreiro, a arma é como um espelho que reflete sua personalidade. Você é um homem muito admirável. As pontas das orelhas de Clean ainda estavam quentes quando ele levantou a cabeça para olhar o velho. Ele viu um sorriso benigno, gentil e cheio de elegância. Compreendo. Então vou tentar treinar-lhe um pouco. Contudo, assim que Clean estava prestes a oferecer seus agradecimentos, o velho o interrompeu e continuou falando. Tenho um assunto sobre o qual gostaria de sua opinião. Você disse que era um soldado, correto? Bem, há vários dias, eu salvei uma garota. Depois de ouvir a história de Sebas, ele ficou lívido de raiva. Ele não podia esconder seu descontentamento com o fato de que as leis de manumissão de escravos de Renner haviam sido mal utilizadas de tal maneira, e que as coisas não haviam mudado até agora. Não, isso não está certo. Clean sacudiu a cabeça. As leis do reino proibiam o comércio de escravos. Dito isto, era comum que as pessoas fossem forçadas a trabalhar em condições precárias para pagar suas dívidas. Lacunas como aquelas estavam por toda parte. De fato, foi por causa deles que a lei contra a escravidão foi aprovada. As leis da Renner Sama foram inúteis. Esse pensamento arrepiante percorreu sua mente por um momento, no entanto, ele logo o afugentou. Agora, ele tinha que pensar sobre a situação de Sebas. Clean franziu a testa. Sebas estava em uma posição muito ruim. Talvez se pudessem investigar o contrato da garota, eles poderiam virar a maré a seu favor, mas Clean não achava que a oposição não teria se preparado para essa eventualidade. Se este assunto fosse para os tribunais, uma coisa era certa, Sebas perderia. Seus adversários provavelmente não haviam entrado com um processo porque sentiam que poderiam extorquir mais dinheiro dessa maneira. Conhece algum indivíduo justo que possa me ajudar neste assunto? Clean só conhecia uma dessas pessoas, sua mestra. Ele podia dizer com toda confiança que nenhum nobre era mais correto e digno de confiança do que ela. Claro, ele não poderia apresentar Renner a ele. Dado que essas pessoas poderiam ir tão longe, elas certamente devem ter conexões de longo alcance com aqueles no poder. Qualquer nobre envolvido com eles era certo de ser influente. Se a princesa que era afiliada à facção real tentasse investigar ou enviar ajuda, e assim danificasse um membro da facção nobre, poderia desencadear uma guerra total entre os dois lados. O uso do poder era um negócio complicado, especialmente em um país dividido como o reino. A guerra civil certamente era uma consequência muito real se a situação se desenrolasse erradamente. Ele não podia pedir que Renner fizesse algo que separasse o país. Essa foi a conclusão que ele havia chegado enquanto conversava com Laquius e as outras. Foi por isso que Clean não disse nada, ou melhor, ele não podia dizer nada. Entendo, disse Sebas com a voz quase inaudível. Não havia como saber como ele conseguirá captar o tumulto interno de Clean, mas essas palavras tiveram um impacto palpável em Clean. Segundo ela, havia vários outros lá, homens e mulheres. Como pode? Só havia um bordel administrado pela divisão de escravatura. Existe outro, ou... É nesse lugar que o bordel de que falamos antes? Talvez pudéssemos pensar em uma maneira de libertá-los. Eu tenho que perguntar primeiro à minha suzerana. Minha suzerana controla um domínio. Se pudéssemos deixar essas pessoas escaparem. Sua suzerana pode fazê-lo? Isso significa que ela poderia se abrigar lá também? Peço perdão, Seba-sama. Preciso esclarecer isso também com minha suzerana. Mas saiba que ela possui um grande coração. Eu não acho que vai haver problemas. Sua suzerana deve ser uma pessoa incrível, já que a considera com tanto respeito. Clean assentiu profundamente em resposta a Sebas. De fato, não havia mestra mais aclamada do que Renner. Vamos para outro tópico. O que aconteceria se houvesse evidência de que esse bordel violou a lei? Por exemplo, se estivessem comprovadamente envolvidos no tráfico de escravos. Essa evidência seria destruída também? A possibilidade existe, mas uma vez que a informação relevante seja levada às autoridades competentes. Bem, espero que o reino ainda não tenha se deteriorado até esse ponto, compreendo. Então, peço que me responda só mais essa pergunta. Por que quer se tornar mais forte? Clean grunhiu. Isso era de se esperar, dado que essa mudança de tópico foi mais drástica do que a anterior. Bem, acabou de dizer que queria que eu treinasse. Eu acredito em seus motivos, mas também gostaria de saber o porquê deseja se tornar mais forte. Clean estreitou os olhos com a pergunta de Sebas. Por que ele queria se tornar mais forte? Clean já foi uma criança abandonada. Ele nem mesmo tinha visto os rostos de seus pais.
Essa não era uma ocorrência incomum no reino. Órfãos morrendo na sarjeta faziam parte do cotidiano. Originalmente, Clint estava destinado a morrer naquele dia chuvoso. Mas então, naquele dia, Clint viu o sol. Ele, um ser que só podia rastejar em meio à sujeira e imundície, ficou profundamente fascinado com aquela resplandecência jamais vista. Quando criança, ele só sentia admiração. Mas à medida que envelhecia, um sentimento dentro dele tornou-se cada vez mais inabalável. Amor, mas era uma emoção que tentava suprimir a todo custo. Era um milagre, dos tipos que os bardos cantavam nas sagas heroicas. E pensar que algo assim poderia acontecer na vida real. Assim como nenhum homem poderia tocar o sol, Clint não seria capaz de alcançá-la. Aliás, mesmo se pudesse, ele não deveria. A mulher que Clint amava com cada fibra de seu ser estava destinada a ser a noiva de outro. Como princesa, ela não poderia pertencer a alguém como Clint, cujas origens incertas o faziam ser menos influente que um plebeu. Se o rei falecesse, o primeiro príncipe herdaria o trono e Renner se casaria com um dos grandes nobres. Com toda a probabilidade, o príncipe já havia organizado algo do tipo. Ela até mesmo poderia ser enviada a outro país como parte de um casamento político. O fato de que Renner, que estava em idade de casar, ainda era solteira, e não tinha nenhum noivo, era um tanto surpreendente. O tempo que passavam juntos se tornara tão precioso que ele pagaria qualquer preço para deter a marcha do tempo, só para que ele pudesse preservar esses momentos dourados para sempre. Se ele não gastasse seu tempo treinando, ele poderia aproveitar mais. Mas Clint não tinha talento. Ele era apenas um homem. Através do treino repetidas vezes, ele se tornou bastante forte para um mero soldado. Então, ele não deveria se contentar com isso? Ele não deveria parar de treinar, ficar do lado de Renner e não perder seu breve tempo juntos? Mas isso realmente seria bom? Clint admirava aquele brilho dourado como o sol. Isso não era mentira, ou algo que dizia para se enganar. Era o desejo sincero de Clint. Contudo, é porque eu sou um homem. Clint sorriu. De fato, Clint queria ficar ao lado de Renner. O sol brilhava no céu, e um simples homem não podia esperar alcançá-lo. Mesmo assim, Clint queria subir os picos mais altos para chegar o mais perto possível. Ele não queria apenas admirar e louvar o sol de longe. Este era o desejo fraco de um jovem, mas ao mesmo tempo era um desejo que se encaixava perfeitamente a um jovem. Ele queria se tornar um homem digno de ficar perto da mulher que admirava, mesmo que sua união nunca pudesse ser concretizada. Ele podia suportar sua vida sem amigos, seu treinamento intenso e trabalho tiravam seu sono, pois eram alimentados por seu desejo. Ele aceitou deixar os outros rirem dele por sua tolice. Afinal, eles não conseguiam entender como se sentia, a menos que realmente amassem alguém. Sebas estreitou os olhos enquanto estudava Clint. Havia um olhar severo em seu rosto, como se ele estivesse tentando decifrar as sutilezas ocultas da resposta simples de Clint. Então ele assentiu. Depois de ouvir sua resposta, decidi como treinarei. Assim que Clint estava prestes a oferecer seus agradecimentos, a mão estendida de Sebas o deteve. Entretanto, espero que perdoe minha franqueza, mas você não tem talento. O treinamento adequado levará muito tempo. Entretanto, não tenho esse tempo. Eu gostaria de treiná-lo de uma forma que mostrará resultados rapidamente, mas será um processo hercúleo. Clint engoliu em seco novamente. O olhar nos olhos de Sebas causou um arrepio na espinha de Clint. Aqueles olhos estavam cheios de um poder inacreditável, excedendo a pressão espiritual que Gazelle exercia quando ficava sério. Assim ele não poderia responder imediatamente. Sendo sincero, você pode morrer. Não havia nenhum indício de falsidade nessas palavras. Os instintos de Clint disseram isso a ele. Clint não temia a morte, mas se fosse para morrer, ele queria que fosse por Renner. Não queria jogar sua vida fora por uma razão egoísta. Ele não era um covarde não, talvez tivesse uma parte muito covarde. Clint engoliu mais uma vez e ficou imóvel. O silêncio encheu o ambiente por um tempo, e ele podia até ouvir o clamor ao longe. Se vai morrer ou não dependerá da sua atitude. Se há algo importante para você, algo que lhe faz querer viver, mesmo que seja apenas para dar-lhe um chão a qual pisar, então ficará bem. Ele não vai ensinar artes marciais? Essa pergunta surgiu na mente de Clint, mas essa não era a questão agora. Ele ponderou o significado das palavras de Sebas, certificou-se de que ele entendeu e então deu sua resposta. Estou preparado. Conto com os seus ensinamentos. Você acredita que vai morrer? Clint sacudiu a cabeça negativamente. Ele não acreditava. Isso porque Clint sempre teria sua razão, uma que o manteria agarrado à vida, mesmo que tivesse que fazê-lo rastejando como um verme. Sebas olhou nos olhos de Clint, como se adivinhasse suas intenções. Então assentiu com entusiasmo. Ótimo. Então começaremos aqui mesmo, bem aqui? Sim. Será rápido. Alguns minutos bastam. Por favor, saque sua espada. O que ele vai fazer? Clint sacou a espada como solicitado. Seu coração era uma mistura de inquietação e confusão sobre o desconhecido, com débeis fundamentos de curiosidade e expectativa. O som da espada saindo de sua bainha ecoou pelo beco estreito. Clint segurou sua arma em uma posição intermediária. Os olhos de Sebas estavam fixos nele. Aqui vou eu. Por favor, tente permanecer consciente, e no momento seguinte era como se Sebas estivesse irradiando navalhas de gelo em todas as direções. Clint não conseguia nem mesmo falar. Sebas agora estava no centro de um vórtice de intenção assassina.
Essa sede de sangue era forte o bastante para esmagar o coração de Clean em um instante, parecia quase tangível quando banhou como um tsunami. Em algum lugar distante, ele podia ouvir o grito de uma alma sendo pulverizada. Estava perto e longe ao mesmo tempo, e talvez o clamor pudesse ser de sua própria alma. Quando o fluxo obsidiana da intenção assassina o tomou, Clean sentiu sua consciência lentamente desvanecer-se no branco infinito. Este terror esmagador fez seu corpo querer abandonar as amarras da mente, ele foi levado pela onda que o inundava. É só isso que ser um homem significa para você? Foi apenas um aquecimento. A voz desapontada de Sebas parecia anormalmente alta nas profundezas da consciência desvanecida de Clean. O significado dessas palavras perfurara Clean mais fundo que qualquer lâmina. Até o fez esquecer o medo diante dele por um momento. Seu coração batia pesadamente em seu peito. O Olin, Clean ofegou. Ele estava apavorado. Ele queria correr, mas lutou contra o desejo de fazê-lo, mesmo quando as lágrimas escorriam por suas bochechas. Suas mãos tremiam quando seguraram sua espada, e a ponta de sua espada movia como uma abelha confusa intoxicada de fumaça. Sua camisa cota de malha fazia ruídos de seus tremores de corpo inteiro. Mesmo assim, Clean cerrou os dentes e tentou resistir ao terror mortal que vinha de Sebas. Sebas riu da visão patética diante dele. Então trouxe a mão direita diante dos olhos e lentamente cerrou o punho. Em um piscar de olhos, o punho se fechou tão firme quanto uma bola de aço. Ele então puxou o punho para trás, como se estivesse fazendo um arco. Clean entendeu o que ia acontecer e balançou a cabeça. Claro, Sebas não deu atenção à sua resposta. Então, prepare-se para morrer. O punho de Sebas rasgou o ar com um voxox, como uma flecha disparada com toda a força. Seria morte instantânea. A marcha do tempo pareceu desacelerar, pelo menos assim os instintos de Clean entenderam. A imagem de sua morte certa dominou sua mente, como uma enorme bola de demolição que várias ordens de grandeza maior do que ele, aproximando-se a velocidades incríveis. Mesmo que levantasse a espada para bloquear, aquele punho certamente a esmagaria facilmente. Seu corpo estava congelado. Ele ficou inflexível pela tensão. Ele não poderia escapar da morte diante dele. A renúncia de Clean a seu destino o encheu de raiva. Se ele não pudesse morrer por Renner, então por que não havia morrido naquele dia álgido? Ele deveria ter congelado até a morte durante aquela chuva e desapegado do seu corpo mortal na solidão. O belo sorriso de Renner apareceu diante dele. Dizia-se que à beira da morte, as pessoas viriam suas vidas passarem diante de seus olhos como as animações de um zootropo. A opinião comum era que o intelecto do indivíduo procuraria desesperadamente pelos eventos passados de sua vida, tentando achar uma maneira de escapar de sua situação atual. No entanto, foi um tanto risível que a última coisa que Clean se deparou foi com o sorriso de sua amada princesa. De fato, Clean viu Renner sorrindo. Quando ela o salvou, a jovem Renner não sorriu. Quando ela começou a sorrir para ele, ele não conseguia lembrar. Contudo, ele se lembrava vividamente do sorriso singelo de Renner naquela época. Como ela reagiria se soubesse que Clean tinha morrido? Esse sorriso perderia seu brilho, como as nuvens obscurecendo o sol. Acha que vou deixar isso acontecer? Uma onda de raiva surgiu no coração de Clean. Ela a recolheu de sua vida descartada na sarjeta. Isso significava que sua vida não era mais sua. Ele vivia para Renner, para conceder alegria a ela, por mais minúsculo que fosse, tem que haver um modo de superar isso. A paixão explosiva dentro dele estraçalhou as correntes de medo que o mantinham prisioneiro. Suas mãos podiam se mover. Suas pernas podiam se mover. Os olhos que procuravam apenas se fechar devagar se abriram, procurando desesperadamente a imagem do punho que lhe chegava. Seus sentidos foram levados ao seu limite, até o ponto em que ele podia sentir os leves movimentos das partículas no ar. Havia um fenômeno chamado de pico de adrenalina, onde o cérebro de alguém em extrema dificuldade liberavam os limites de seus corpos físicos, permitindo uma explosão de incrível poder. Ao mesmo tempo, o cérebro secretaria vastas quantidades de hormônios e a capacidade total da mente seria focada na sobrevivência. O cérebro computaria vastas quantidades de informação para encontrar a melhor maneira possível de viver. Naquele momento, Clean havia entrado no reino de um guerreiro de primeira classe. Ainda assim, a velocidade do ataque de Sebas estava muito além. Talvez fosse tarde demais para desviar do punho de Sebas. Talvez sempre tenha sido tarde demais. Entretanto, ele precisava pelo menos tentar. Ele não podia desistir aqui. A marcha do tempo acelerava rapidamente, mas Clean percebeu que seus próprios movimentos eram tão lentos quanto o escorrer do melaço. Mesmo preso às amarras de sua lentidão, ele se virou, tentando se mover. E então o punho de Sebas passou pelo rosto de Clean, trazendo um som de trovejar consigo. O vendaval que seguiu cortou vários fios do cabelo de Clean. Uma voz calma filtrou em seus ouvidos. Parabéns! Como se sente ao conquistar o medo da morte? E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!